E é inegável a importância da pesquisa para o desenvolvimento da agropecuária, seja com relação às plantas, aos animais ou à saúde humana. Quase tudo que a gente vê na prática hoje saiu de dentro de um laboratório. E a jornalista Ingrid Alves conversou com o chefe de pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste sobre esse assunto. Vamos ver. Agricultura e pecuária regenerativa, agricultura 4.0, baixo carbono, melhoramento genético, são muitos os termos que a gente fala ultimamente para entender um pouco quais são as pesquisas e o que tem de novidade acerca deles e também para melhorar a vida do produtor. A gente conversa agora com Alessandro Minho, que é chefe de pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste. Muito obrigada por receber a gente. Nada, o prazer é nosso. Nós trabalhamos com todos esses temas em diferentes níveis e estamos à disposição. Esses e muito mais, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, das melhorias ou de como o produtor ele trabalha no campo, seja agricultura ou pecuária, né, especificamente, não se faz mais como antigamente, né? Hoje a gente tem a pesquisa em prol do desenvolvimento. Além da lucratividade, a gente está preocupado com o ambiente, né, com a sanidade animal, com os cuidados com os próprios empregados, né, a saúde única, a saúde do proprietário, do animal, do ambiente. Então tudo isso a gente relaciona para trazer a melhor qualidade de vida para os brasileiros e para a nossa pecuária e agricultura. Quando a gente fala hoje de melhoramento genético na pecuária, o que tem de novo ou o que isso beneficia depois para o consumidor final, por exemplo? Sim, a gente tem vários ganhos. No melhoramento genético, a gente trabalha tanto as características zootécnicas tradicionais, como o ganho de peso, a qualidade da carne, como outras não tradicionais, como o temperamento do animal. Então, um animal mais calmo, né? Ele produz menos compostos, né? Esse animal bravo, ele gasta menos tempo no manejo, tem menos risco com os funcionários, né? A gente também seleciona animais mais resistentes e resilientes aos parasitos, ou seja, ele pega menos carrapato, menos verme, menos mosca, ou apesar de ter uma infecção parasitária, uma infestação parasitária significativa, ele continua com o seu desempenho zootécnico e com isso você utiliza menos produtos químicos na produção. E é interessante quando a gente fala também de melhoramento genético, a gente está falando da origem do animal. E aí a gente também complementa com um conceito que hoje é muito falado do bem-estar animal, né? A partir do momento que você tem esse animal, seja confinado, seja a pasto, hoje é uma preocupação muito grande com o bem-estar animal, também resultando, ou também pensando, visando numa boa qualidade da carne ou do leite. Sim, sempre para o produtor inserir esse conceito do bem-estar animal, a gente tem que atrelar isso ao ganho econômico. Então, um animal, se você separar machos para ir para o frigorífico, eles não vão montar, não vão brigar no caminho, então não vai ter perda de carcaça. Um animal mais calmo, ele ganha mais peso, ele perde menos peso no transporte. Um animal que foi criado com acesso à sombra, né, ele tem um maior ganho de peso, uma melhor qualidade do leite. Além disso, dessas qualidades zootécnicas, a gente também avalia a parte reprodutiva. Então, a qualidade do embrião de uma vaca que tem acesso à sombra, a qualidade do sêmen, né? O peso do bezerro a nascer, né? Uma qualidade, um bezerro criado com acesso à sombra. Então, a gente avalia tudo isso e repassa para os produtores. Quando a gente fala também de sanidade e reprodução animal, a gente fala de um ciclo todo, né? Sim, porque daí envolve as doenças reprodutivas, né, as doenças parasitárias, né, a qualidade do sêmen, o peso, né, dessa fêmea para entrar na reprodução. Então a gente tem desde esse trabalho de bem-estar, de sanidade, de diagnóstico de doença, até mesmo aplicativos como a roda da reprodução, que é disponibilizado para os produtores de leite. Eles têm um acesso então a esse planejamento de quando colocar essa novilha em reprodução, se ela atingir um peso mínimo, né, qual que é o tempo esperado para parir esse bezerro. Então a gente tem desde desse contato pessoal até disponibilização de aplicativos no próprio celular. Bom, e como relógio que a gente usa, também existem ferramentas para monitorar os passos, a quantidade de líquido que os animais ingerem também, tanto a pasto como em confinamento.
Isso a gente começou nos trabalhos de bem-estar animal, mas eles também dão suporte principalmente aos trabalhos de mitigação de gás de efeito estufa. Então a gente pode utilizar brincos, ou bottom, ou colares nos animais. Então ele identifica o quanto esse animal andou durante o dia, se está se movimentando acima do esperado ou menos, quanto foi o acesso desse animal ao coxo, quanto ele se alimentou no coxo. A gente tem coxos automatizados que avaliam isso, o quanto ele ingeriu de água. Então com isso a gente consegue fazer todo o balanço energético e do carbono nesse sistema produtivo. Existe um mito, uma história de que o gado é o grande vilão do efeito estufa. Essa história é verdadeira? Qual é o papel dele nesse sentido? Esse mito é geralmente muito ligado, assim, os bovinos produzem gases de efeito estufa, né? Eliminam geralmente pela eructação, né? Que seria aquela produção no rumen, mas a gente tem muito viés. Do boi? Não, seria o arroto. Ah, o arroto do boi. Isso, porque vem do rumen direto. Então se a gente fala eructação, né? Então sai pela boca. Muito ligado a países da Europa que tem uma agricultura, uma pecuária subsidiada, então paga subsídio, então acho que é denegrir a imagem brasileira, principalmente vinculado aos gases de efeito estufa. Mas a gente tem sistemas produtivos, principalmente os sistemas integrados, né? Integração lavoura, pecuária, floresta, onde todo esse carbono do ciclo ele pode ir para o solo, na raiz, para o caule da árvore. Então esse manejo diferenciado ou suplementação na dieta para modelar essa população bacteriana, para produzir menor quantidade de gases de efeito estufa. Então tudo é trabalhado na Embrapa, em diversas unidades da Embrapa e universidades brasileiras. Então tem muito estudo sendo feito diariamente que a gente nem imagina sobre diversas áreas. E aí quando a gente fala também de mudanças climáticas, que hoje é um assunto, né, muito importante a ser discutido, principalmente porque a gente vê que as mudanças, principalmente do ano de 2024, afetaram diretamente as produções, seja no campo, seja na roça, seja com os bovinos, enfim. Então, é muito importante que as pesquisas também acompanhem essas mudanças. Sim, a gente tem uma gama enorme de pesquisas, de áreas de pesquisa diferentes, porque a gente sabe que as expectativas, né, do clima é que se a gente tenha uma quantidade de chuva concentrada e um período maior de seca. Então a gente tem desde pesquisa da bactéria do solo, então esse microbioma do solo, bactérias que estão envolvidas com plantas resistentes à seca, esse estresse hídrico. A gente tem cultivares, né, de plantas que são mais resistentes ao estresse hídrico ou ao encharcamento. Então, né, a área fica alagada por um certo período e ela não vai morrer com esse encharcamento. A gente tem os animais resistentes ao estresse térmico, né, tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. Pesquisas do microbioma dos animais, né, qual bactéria que está interagindo com o animal e pode ajudar nessa adaptação, né, das mudanças climáticas. Então a gente tem uma gama diversa de pesquisas em várias linhas para a gente tentar, depois no final, indicar processos agropecuários, né, para o produtor, tendo várias atividades juntas para ter uma produção mais sustentável. Você falou de produção sustentável. E aí como é que o ILPF pode, né, o sistema ILPF pode contribuir com isso? A integração lavoura, pecuária, floresta, a gente estuda desde o solo, né, esse enriquecimento do solo, que também está ligado à pecuária regenerativa. A agricultura regenerativa é pensar na qualidade do solo, na qualidade do animal. Então, quanto mais diversificado é o sistema produtivo, ele tem mais segurança de se manter e ter lucro, porque se você tem uma monocultura, você planta só soja, ou só café, ou só pecuária, você está mais suscetível a essas intempéries da mudança climática. Se você planta soja, planta milho, depois pode inserir o guandu, que a gente pode conversar mais para frente, né? Que é uma cultivar que a gente trabalha bastante. Depois a gente pode ter os animais ali, né, fazendo o ganho de peso, saindo dali, indo para um confinamento, fazer um acabamento de carcaça. Então, tudo isso você faz um sistema mais sustentável e principalmente no ILPF, tendo a sombra.
Porque a sombra é isso que vai dar a qualidade de vida para o animal, o bem-estar animal, do que a gente já conversou. Então ele vai ter uma maior produtividade, né? Melhor qualidade de vida, melhor qualidade do embrião, então melhorando toda a cadeia produtiva. Então e é interessante quando a gente pensa nessas questões, porque elas podem, para quem é de fora, parecerem óbvias, mas é fruto de pesquisa. Pesquisa sai do laboratório e vai para o campo, para a prática, para provar os resultados. Sim, porque a gente tem que sair do empirismo. É óbvio que um animal que tem acesso à sombra, ele vai estar numa melhor qualidade do que um que está só no sol, mas não é o que é comum, né, no Brasil. Então a gente tem todas essas pesquisas para comprovar, publicar, né, fazer os documentos em Embrapa, fazer os artigos científicos para fortalecer essa cultura e para o produtor rural ir assimilando isso aos poucos, porque é difícil, né, você mudar uma cultura, né, que está enraizada há muito tempo. Então a gente também tem essa parte da conversa com os produtores, né? Você comentou sobre o guandu, feijão guandu. Por que ele é interessante? Por que ele é uma fonte de pesquisa? Ele é fonte de pesquisa nossa já há algum tempo, né, com parcerias até da iniciativa privada. A gente até vai ter o lançamento de uma nova cultivar, o Guatã, porque a gente trabalha muito com um grande problema nacional, que é a recuperação de pastagens degradadas, né? Então ele pode ser utilizado junto com outras, a gente chama um mix, né, de sementes, ou em alguns casos isoladamente, porque ele pode melhorar essa fixação de nitrogênio no solo. A gente pode ter problemas de nematóides, que são vermes do solo, que pode atrapalhar, né, e diminuir a produtividade de uma cultura. Então você acaba aquela cultura, no intervalo você pode plantar o feijão guandu, né, você pode pôr ele em consórcio com a gramíneas, né, porque ele é uma leguminosa, então vai melhorar a qualidade da dieta do animal. Ele tem um período curto que o animal aproveita do guandu, mas nesse período ele também mitiga os gases de efeito estufa. Então a gente tem um processo agropecuário que a gente indica a utilização do feijão guandu. Quando a gente fala de pecuária, a gente não fala só de produção de carne ou de leite, por exemplo, a gente também fala de saúde humana, né? Há pouco tempo foi liberada a implantação de um laboratório de diagnóstico de zoonose aqui na Pecuária Sudeste. O que isso tem a ver, o que isso vai trazer de benefícios também para o ser humano? Isso é outra linha de pesquisa, né, da nossa unidade. A gente vai implantar agora com uma emenda, a gente estava esperando ansiosos, né, agora a liberação das emendas, né, lá em Brasília, para a gente implantar isso. A gente aprovou projetos para diagnóstico de doenças de interesse tanto do ser humano quanto dos animais, né, são zoonoses, estão ligadas à saúde única, à saúde do animal, do homem e do ambiente, e a gente vai trabalhar com a febre maculosa, né, que é uma doença que tem essa influência, né? A capivara, né? A gente invadiu o ambiente da capivara, a capivara muito próxima dos homens, né? Da população. É uma doença que ficaria ali o carrapato, que seria dos equinos, está na capivara, aí a gente vai para o campo e tem contato com o carrapato, acaba pegando a febre maculosa, que ainda não é uma doença muito conhecida, com um diagnóstico difícil, porque o diagnóstico diferencial dela é complicado, porque você precisa tratar o doente rapidamente. E os sintomas são parecidos com dengue, com gripe, com, né, outras doenças comuns. E se você esperar aparecer o anticorpo, que a gente fala a resposta, né, da pessoa contra a doença, aí ela pode já ter se tornado grave ou até levar à morte. Então a gente precisa diagnosticar o agente infeccioso. Então a gente vai trabalhar com isso também aqui nos nossos laboratórios. Então quando a gente fala de rural, de agro, a gente está falando não só da comida, do alimento que chega, no caso, por exemplo, do leite, né, no caso da pecuária, mas também de saúde. Alessandro, eu agradeço muito a sua participação, ter nos recebido aqui nesse espaço tão gostoso. Eu que agradeço, estamos à disposição. E desejamos muitas e muitas mais pesquisas para resolver ou para antecipar problemas que a gente ainda nem sabe que podem acontecer, que é isso também que a pesquisa faz, né? Estamos à disposição, assim seja. Obrigada.